Ah, não. Alguém invadiu a casa do Gabriel, entrou no escritório e roubou algumas coisas importantes do cofre. Aqui estão 2 fotos de antes e depois do roubo. Você consegue encontrar as 5 coisas que o criminoso roubou? Ele roubou um maço de dinheiro, uma passagem para Lyon, um relógio caro, um colar e uma estatueta de ouro. Para azar do ladrão, o Gabriel é na verdade um detetive aposentado. Que ótima maneira para relembrar os velhos tempos. O cara decide examinar a casa e procurar por possíveis vestígios do criminoso. Você vê algo suspeito nesta imagem? Há marcas de botas no chão. O tamanho é bem grande, então elas são provavelmente as pegadas de um homem. Agora vamos pro corredor. Para onde as pegadas levam? Você vê algo suspeito aqui? Há cacos de vidro no chão. O estranho é que nenhuma das janelas parece estar quebrada. O ladrão poderia ter quebrado algo que lhe pertencia? O criminoso entrou na casa pela janela. O Gabriel decide explorar o jardim. Há vestígios ali? Na pressa, parece que o criminoso deixou o chapéu cair. Agora é hora de ouvir as testemunhas. No dia anterior havia 3 pessoas na casa: Clara, a esposa do Gabriel, a funcionária Maria e o jardineiro Adão. Cada um deles afirma ter visto o criminoso. Mas as histórias são muito diferentes. A Clara disse: estava andando pelo corredor e vi uma sombra no jardim. Era um homem com longos cabelos castanhos que fugiu assim que me viu. Então pensei que ele estava apenas passando. A Maria falou: estava descendo para o 2º andar e vi uma sombra. Era um homem alto, usando óculos, acho que era careca. Ele me viu e escorregou pela janela. Parece que deixou cair alguma coisa quando estava fugindo. Liguei imediatamente para você, Gabriel. E o Adão afirmou: eu estava plantando flores no jardim. A certa altura, olhei para cima e vi uma sombra no corredor. Era uma mulher alta, com cabelos cacheados. Comecei a correr em direção à casa. Mas quando cheguei, ela já tinha ido embora. Quem está certo? A Maria. Parece que o Adão viu a Clara e a Clara viu o Adão. Mas eles não se reconheceram. Quanto a Maria, ela achou que o homem era careca, pois estava de chapéu. E também disse que o cara estava usando óculos. É daí que vem os cacos. O Gabriel pede mais detalhes para Maria. Ela desenha um retrato do ladrão, um homem de meia idade usando um chapéu e óculos. O criminoso roubou as passagens para Lyon. Então o Gabriel decide ir para lá. Ele pega um ônibus para o aeroporto. No caminho resolve aprimorar suas habilidades de detetive. Qual dos passageiros não tem bilhete? O bebê nos braços dessa mulher. O Gabriel embarca no avião e decide praticar novamente. Qual das pessoas a bordo é casada? Esta moça com uma aliança no dedo. O Gabriel chega a Lyon. Ele vai até o hotel perguntar sobre o criminoso e agora está esperando a vez dele de falar com a recepcionista. Enquanto ele espera, você consegue adivinhar qual dessas pessoas não é turista? Este homem, ele é o único que não tem nenhuma mala e nenhum souvenir. Finalmente chega a vez do Gabriel, que vai até a recepcionista. Olá, diz ele. Sou o detetive e estou investigando um crime. Você poderia, por favor, me fornecer as imagens da sua câmera de segurança dos últimos dias? Claro, detetive. Mas você poderia me ajudar a resolver outro crime primeiro? Acho que meu cachorro roubou alguns dos meus papéis. Você pode ajudar a recepcionista a encontrar o cachorro? Aqui está. O cachorro está escondido debaixo das escadas no corredor. O Gabriel recebeu as imagens das câmeras dos últimos 4 dias. Você consegue encontrar o suspeito nestas fotos?
Aqui está ele. No primeiro dia, o cara chegou de óculos, mas sem chapéu. Porém, alguns dias depois, comprou um chapéu novo e um terno caro. Esse é o homem que eu estou procurando, diz o Gabriel, mostrando nas imagens. Ah, eu conheço, responde a recepcionista. Ele geralmente fica fora à noite e só volta pela manhã, por volta das 10 horas. O Gabriel decide fazer o check-in naquele hotel e esperar a volta do suspeito. Depois de levar suas coisas para o quarto, senta-se para resolver alguns enigmas de lógica antes de ir para a cama. O primeiro é fácil, aqui está. 2 pais e 2 filhos encontraram 3 laranjas e as dividiram. Todo mundo ganhou uma laranja inteira. Como é possível? Eles eram 3 pessoas, um avô, um pai e o filho. O segundo enigma é mais difícil, mas o Gabriel ainda resolve facilmente. Você consegue? Uma mulher precisa assar 6 tortas. Como ela pode fazer isso em 15 minutos se cabem no máximo 4 tortas na forma? E cada uma precisa ser assada por 5 minutos de cada lado. Passo 1. Colocamos 4 tortas em uma assadeira e assamos por 5 minutos. Passo 2. Viramos 2 tortas, removemos as outras 2, colocamos 2 novas e assamos por mais 5 minutos. Passo 3. Retiramos as 2 tortas prontas, viramos as outras 2, colocamos as 2 meio assadas da primeira fornada e assamos por 5 minutos. A tarefa está feita. O último enigma tem uma pegadinha. É assim: um homem surdo e mudo entrou em uma loja para comprar um apontador de lápis. Ele colocou o dedo indicador na orelha esquerda e fez um movimento de rotação perto da orelha direita com a outra mão. O vendedor imediatamente entendeu o que o cliente queria. Algum tempo depois, um cego entrou na mesma loja. Como ele explicou ao vendedor que queria comprar uma tesoura? Ele apenas disse em voz alta: o cara era cego, não mudo. Pela manhã, o detetive acorda e desce as escadas para esperar o suspeito, que chegou às 10h15. É um homem de meia idade usando óculos. Ele olha para o relógio e diz: ah, não! Tenho que me apressar, já estou 15 minutos atrasado. O Gabriel imediatamente se levanta. É você! Você é o ladrão que me roubou! Como ele descobriu isso? O relógio que o suspeito estava usando era o que pertencia ao Gabriel. Não, espere, eu disse o homem recuando. Então, de repente, ele foge. Ah, não. O Gabriel começa a correr atrás dele, mas o cara já tinha se escondido em algum lugar. Ele deve ter escolhido uma dessas 3 maneiras de escapar. Há um carro da polícia bloqueando esta rua. A segunda via leva para um beco, tão escuro que não é possível ver nada. E a terceira está bloqueada por uma grande multidão. Pense, qual caminho o vigarista escolheu? Ele provavelmente optou pelo terceiro. Claro, o malandro não iria correr em direção à polícia. Também seria muito perigoso fugir no escuro. E se tropeçasse, caísse e fosse pego. Então, escolheu a multidão para se misturar. O Gabriel viu o criminoso no meio das pessoas. Ele corre atrás, mas o homem desaparece na esquina. À esquerda, o detetive vê a praça central da cidade. Há um café no centro. À direita, avista uma rua que leva até o parque. Qual caminho o ladrão provavelmente escolheu? O que leva à praça central, é claro. Não há muitas pessoas no parque. E ele pareceria suspeito correndo por um caminho deserto. E caso se sentasse no café, o detetive o localizaria imediatamente. Finalmente, o Gabriel chega à praça. Enquanto estava correndo, ele conseguiu pedir ajuda à polícia e agora precisa encontrar todos que se pareçam com o culpado antes que o homem escape. Você consegue encontrar 5 possíveis suspeitos? Aqui estão eles. Todos são homens de chapéu e óculos. A polícia pega os suspeitos e os leva para a delegacia para interrogatório. Todos são muito parecidos. Infelizmente, o criminoso já conseguiu esconder o relógio. Então, Gabriel tem que encontrar outra maneira de identificá-lo. Quem é o ladrão?
Este homem, ele tem a mesma verruga no nariz que o ladrão tinha. O Gabriel reconhece o criminoso. Seu nome verdadeiro é Charles Oliveira. Eu não fiz nada, ele afirma. Comecei a fugir pois estava com medo. E você não tem provas de que sou um criminoso. Mesmo? O Gabriel sugere que a polícia examine o quarto do cara no hotel. Eles encontraram um cofre lá. A senha é uma palavra de 4 letras. Há também uma dica ao lado do cofre: 15, 21, 18, 15. Você consegue descobrir o código? A senha é ouro. Os números correspondem aos dessas letras no alfabeto. No cofre está a estatueta de ouro do Gabriel. Infelizmente, isso é tudo que eles encontram. O criminoso já tinha vendido o resto. Mas o que mais importa para ele é que a justiça seja feita. Uau! Enquanto trabalhava até tarde da noite em um laboratório ultra secreto, Miguel finalmente conseguiu criar o DNA de uma criatura híbrida monstruosa. Depois de tanto trabalhar duro, ele decidiu que merecia um café rápido e um donut. Mas ele voltou e viu que o espécime havia desaparecido da incubadora. Miguel reuniu Raul, Jefferson e Laura e os confrontou. Quem pegou uma importante pesquisa ultra secreta na qual estava trabalhando? O Raul disse que esteve o tempo todo ocupado fazendo mais algumas pesquisas para outro projeto e não tinha ideia do que estava acontecendo. O Jefferson disse que não tocou na criatura híbrida e estava vasculhando os arquivos em busca de informações que ele precisava. E a Laura disse que esteve no banheiro o tempo todo. E então, quem pegou a amostra? O Miguel nunca mencionou que estava lidando com uma criatura híbrida monstruosa. O Jefferson, portanto, simplesmente confessou. É melhor pensar bem da próxima vez. A Ana detesta o inverno, mas como qualquer outra pessoa, precisa sair para fazer as coisas. Ela acabou de se mudar para uma cidade com neve para trabalhar e está vivenciando um dos invernos mais frios. Mas ela conseguiu chegar ao shopping para fazer algumas compras rápidas durante uma grande nevasca. Quando voltou para seu carro estacionado, descobriu que alguém o havia arrombado e levado seus pertences. Quando a polícia reuniu os 3 suspeitos, cada um contou a sua história. A Francisca disse que estava polindo o carro do lado de fora e não sabia de nada. O Pedro disse estar comprando roupas para seus filhos. E o Fernando disse que estava sentado em um café no andar superior do shopping. A polícia prendeu o suspeito. Quem foi? A Francisca. Ela estava polindo o carro no meio de uma nevasca? Isso, além de ilógico, também não é seguro. Ela simplesmente se entregou. Você acorda e se vê preso em uma sala com 4 portas à sua frente. Não há tempo para escolher qual porta leva à liberdade. Você ouve um monstro chegando e então verifica as portas rapidamente. Aquela mais à esquerda tem uma escrita que diz: pegue a porta da direita para se libertar. A segunda porta também tem uma escrita dizendo: escolha a direita. Na terceira porta está escrito: escolha direito, a liberdade está bem na sua frente. E a última porta tem a escrita: não confie nas escritas. Qual porta você deve escolher? A última porta diz para não confiar nas escritas, mas não significa que elas estejam mentindo. A primeira porta diz para pegar a porta à direita. Não necessariamente a última porta à direita, mas apenas a da direita. A segunda diz: escolha a direita. A terceira porta diz: escolha direito, a liberdade está bem na sua frente. Então, é a última porta à direita que leva à liberdade. O Marion ficou extremamente feliz quando recebeu a notícia de que sua irmã Jane estava vindo visitá-lo. Ele tinha acabado de assumir um novo emprego e mal podia esperar para recebê-la pela primeira vez. Ela mal foi capaz de ver algumas fotos de belos lugares que ele visitou, incluindo onde ele morava. Quando a recebeu no aeroporto, ele notou algo um pouco estranho nela. Suas respostas eram robóticas e ela parecia rígida em seus movimentos. Ela não quis comer e só insistiu que queria descansar. Estranho. Será que ele tem assistido a muita ficção científica? Depois de um tempo, o Marion ouve uma batida na porta e, para sua surpresa, é a Jane.
Mas eu pensei, a Jane diz a ele que a Jane no seu apartamento é uma impostora. Quando a Jane no quarto sai e vê a outra Jane sentada no sofá, as duas ficam em choque. Ambas tentam convencer o Marion de que são a verdadeira Jane. Mas em quem Marion acreditará? É normal voltar de uma viagem muito cansado e com vontade de descansar. Mas como a segunda Jane sabia onde o Marion vivia? E ela nem suou nada depois de correr até o apartamento. Em um belo dia quente, a Vivian, que morava em uma cidade à beira-mar, decidiu fazer uma caminhada sozinha. Mas depois de horas caminhando, ela chegou a uma parte da floresta com a qual não estava familiarizada. À frente dela havia 3 caminhos. Um deles tinha pegadas de urso se afastando, o outro tinha pegadas humanas e o terceiro ficava bem perto do rio. Qual deles levará a Vivian para o caminho de volta? O caminho do rio. Como ela mora em uma cidade costeira, a foz do rio provavelmente acaba no mar. Dessa forma, ela poderia descobrir onde ela está. A Melissa está compartilhando um vagão de trem com outras 3 pessoas. É um dia muito quente e o ar-condicionado não funciona. O Jaime começa a reclamar e só se acalma depois de abrir a janela. A Melissa coloca ao seu lado um lenço de seda vermelho que lhe foi dado pela avó. A Judite elogia. O Roberto, um senhor de idade, menciona que se esqueceu de trazer um presente para sua esposa, que irá buscá-lo na estação de trem. O Jaime tem uma queda pela Judite. Depois de um tempo, a Melissa vai ao banheiro e na volta dá falta do lenço. Quem foi que o pegou? Nenhum deles. Era um dia quente e o Jaime abriu a janela. O vento fez o lenço voar para fora. Alguns zumbis prendem Diego em uma sala. Eles o estão cercando. Ele está preso e não pode escapar. Os braços dos zumbis estão entrando e o agarrando. Quando Diego olha em volta, percebe que está em uma pequena banca de jornais com revistas e livros de bolso. E olhando ao redor com mais atenção, ele encontra um rolo de fita adesiva nas proximidades. Como ele pode evitar essas mordidas terríveis? A única maneira de o Diego escapar será colando essas revistas em partes cruciais de seu corpo para que eles não possam pôr seus dentes nele. Ainda será leve o suficiente para ele fugir dos zumbis sem se machucar. Além disso, ele terá muito material de leitura para a estrada. O Ivan se perdeu em uma floresta e, para sua sorte, estava nevando. Os policiais que procuravam por ele só encontraram 4 linhas paralelas que conduzem para a floresta. Tem algo errado, eles pensaram e questionaram várias pessoas. O Nicholas disse que estava no mercado comprando alguns mantimentos. A Vanessa disse que estava cuidando dos filhos do vizinho. A Cristina afirmou que estava trabalhando o tempo todo. Depois de ouvir as histórias, eles prenderam o Nicholas. Por quê? O Nicholas estava em uma cadeira de rodas. As 4 linhas paralelas foram deixadas pelo Nicholas enquanto rodava indo e voltando da floresta. É o início de um novo ano letivo e o Davi assumiu um novo emprego como professor de estudos de computação em uma escola secundária local. Outro colega professor, Robson, não o recebeu muito bem, pois queria este cargo. Mas no final do dia, houve uma violação de segurança que vazou muitas informações importantes sobre a escola. Quando a polícia questionou a todos, incluindo Robson e Davi, cada um contou a sua história. O Davi disse: "Eu estava corrigindo as provas e fiquei na sala dos professores o tempo todo." O Robson disse: "Eu estava preparando o dever de casa para minhas aulas quando tudo aconteceu." Quem a polícia deve prender? Quem mentiu? O Davi não teria provas no primeiro dia de aula.
Gabriel está em apuros. Ele está na delegacia olhando para os suspeitos. Um deles roubou a bolsa da Beth enquanto ela fazia um piquenique no parque. Ele os observa. A Beth descreve o culpado como alguém grande, sem cabelo e vestindo uma jaqueta preta. Todos os homens alinhados correspondem à descrição. O Gabriel olha para cada um deles, e todos têm uma característica que os distingue uns dos outros. O suspeito número 1 tem barba. O número 2 está usando bermuda. E o número 3 usa óculos. O Gabriel sabe imediatamente quem prender. Quem é? O suspeito número 1 está com as botas sujas, os outros estão limpos. Ele correu por trilhas de lama enquanto a Beth fazia um piquenique. Ei, o sonho do Júnior está prestes a se tornar realidade. Ele é estagiário em um departamento de polícia. Para se tornar um detetive de verdade, porém, ele tem que passar por um desafio. Consiste nas charadas de detetive mais difíceis. E aqui vai a primeira. A polícia estava procurando pelo Caio havia 2 dias. Ele foi fazer uma trilha e nunca mais voltou. Finalmente ele foi encontrado. Alguém havia batido em sua cabeça e o deixara caído no mato. O Caio apenas conseguiu dizer "amigo" com a voz fraca e perdeu a consciência. Os policiais tinham 3 suspeitos, todos amigos do Caio. O Zacarias diz que passou os últimos dias no trabalho, preparando-se para uma conferência. O Jeremias disse aos detetives que havia torcido o tornozelo e que estava de cama há 4 dias. E o Beto explicou que tinha ido a Nova York para negócios. Ele até mostrou aos policiais seu cartão de embarque. Quem está por trás do incidente com o Caio? O Júnior é um cara atencioso e percebeu imediatamente que o Beto mostrara apenas um cartão de embarque. Então, como é que ele voltou de Nova York? Sua história parece suspeita. Agora, o Júnior recebe um bilhete com vários números nele. Ele tem que descobrir o número que está faltando. É o código do cofre com as evidências. Ele precisa desse código para desvendar o próximo caso. 536 53 Não demorou muito para o Júnior entender que o número que faltava é o 7. Ele precisava digitar 536 e 537 subsequentemente. O cofre está aberto. O Júnior vê uma pasta com o caso que ele precisa resolver em seguida. O Sr. Oliveira, um empresário rico, desapareceu do seu quarto, mas ele conseguiu deixar um recado. Dizia 3 de fevereiro, 4 de janeiro, 3 de março, 1º de agosto. A polícia interrogou as pessoas que estavam na casa naquele momento. Vera, a esposa do Sr. Oliveira, disse: "Estou chocada. Meu marido sempre foi tão cuidadoso. Infelizmente não sei de nada. Eu estava fora, na casa dos meus pais." Lucas, o secretário do Sr. Oliveira, disse à polícia que estava trabalhando no relatório para o seu chefe e não havia saído do escritório. E Rosa, a filha do Sr. Oliveira, respondeu: "Eu estava recebendo visitas. Não saímos do meu quarto." O caso ainda não foi resolvido. O Júnior consegue desvendá-lo? Quem está por trás do desaparecimento do Sr. Oliveira é a sua esposa. 3 de fevereiro significa a letra V, 4 de janeiro E, 3 de março R, 1º de agosto A. Ao todo, formam o nome Vera. No dia seguinte, o Júnior estava interrogando Maria, uma suspeita em um caso complicado de contrabando. A garota se recusou a falar. Em algum momento ela gritou: "Agora mesmo, vou derrubar meu telefone nesta xícara cheia de café e você nunca descobrirá a verdade." Mas o Júnior não se preocupou nem um pouco com a ameaça dela. Por quê? A xícara estava cheia de grãos de café. Eles não fariam mal ao aparelho. Um engraxate foi preso e levado para a delegacia onde Júnior trabalhava. O homem estava gritando que era uma pessoa honesta. Ele limpava os sapatos das pessoas de graça. Seus clientes pagavam se quisessem.
mas o Júnior logo percebeu o truque que o engraxate usava. O homem limpava um sapato de graça. Ninguém queria parecer desajeitado com apenas um sapato limpo, e então pagava para engraxar o outro. Certa vez o chefe do Júnior ligou para a esposa e disse que voltaria para casa às 8 horas. Eles não tinham planos para aquela noite. O homem estava em casa quase na hora certa, 5 minutos depois das 8, mas sua esposa ficou furiosa. O chefe ficou confuso. Quando ele veio trabalhar no dia seguinte, pediu ao Júnior que explicasse por que sua esposa tinha ficado tão brava. Júnior disse ao chefe: "Sua esposa esperava que você voltasse para casa às 8 da noite, mas você chegou às 8 da manhã." O Júnior foi enviado para patrulhar as ruas. Enquanto caminhava, ele viu uma imagem estranha. Um homem saiu de uma casa com um balde d'água, gritou e jogou a água na calçada. Júnior demorou um pouco para descobrir por que ele tinha feito isso. O homem estava planejando lavar seu carro, mas enquanto ele não estava por perto, o carro foi roubado. Uma vez um banco foi assaltado. A polícia suspeitou que um dos seguranças do banco havia ajudado os criminosos, e o Júnior teve que questionar 3 deles. O primeiro segurança disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando ele chegou, os criminosos já haviam partido. O segundo segurança explicou que estava bebendo uma xícara de café naquele momento e nem tinha ouvido nada. E o terceiro guarda disse que havia corrido atrás dos ladrões, mas ele precisou amarrar a sua bota. Sem pensar 2 vezes, ele se agachou perto de uma saída de emergência. Naquele exato momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando ele voltou, os criminosos haviam partido. Júnior entendeu imediatamente qual guarda era o culpado. Qual deles? Foi o terceiro segurança. Todas as portas de emergência abrem para fora, por razões de segurança. O próximo suspeito do Júnior era uma jovem mulher. Ele ainda não a tinha visto, mas tinha a foto dela. Quando ele estava olhando para esta foto, ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que exatamente. E então, de repente, ele percebeu. O que o Júnior percebeu? A garota estava dentro de casa, mas a porta estava bloqueada por fora. Como ela entrou e saiu de casa? Pela janela do 2º andar? Improvável. Um criminoso notório escapou de uma torre de 46 metros. Alguém tinha conseguido uma tesoura e uma corda para ele. O Júnior descobriu que a corda tinha apenas 23 metros de comprimento e que o criminoso a cortara ao meio. Agora o futuro detetive precisa entender como isso ajudou o homem a fugir. O criminoso de fato cortou a corda no meio, mas não transversalmente. Ele fez um corte ao longo da corda, amarrou suas 2 partes e desceu até o chão sem problemas. Um caso novinho para o Júnior. O Renan comprou um carro em março e agora, apenas um mês depois, ele foi roubado. Todos os 4 suspeitos são amigos do Renan. O crime aconteceu às 22 horas de quarta-feira. Naquele momento, o Alan estava jogando badminton no parque. A Natália estava voltando do trabalho para casa. O Raul levou seu gato para um passeio. E a Rosa estava fazendo algumas compras no supermercado. Quem estava por trás do roubo do carro? O Alan. Era abril. Às 10 da noite estaria muito escuro para jogar badminton. Um documento importante está faltando e o Júnior precisa encontrá-lo antes que seu chefe volte das férias. Ele descobriu que apenas 3 pessoas poderiam pegar o documento. No momento em que os papéis desapareceram, Roberto estava em seu escritório, analisando um novo caso.
João estava tomando banho antes do seu treino regular de ginástica e a Carla estava em seu treinamento com armas de fogo. Quem pegou o documento? Foi o João. Quem toma banho antes do treino? As autoridades do aeroporto suspeitaram que um contrabandista de ouro iria voar para fora do país por este aeroporto. Júnior foi enviado lá para ajudar. O suspeito foi detido na alfândega, mas, por mais que tentassem, os seguranças não conseguiram encontrar nada suspeito em sua mala. Apenas alguns pertences pessoais. Eles tiveram que liberar o homem. Mas assim que ele pegou sua mala e começou a se afastar, Júnior percebeu que o homem tinha sim o ouro. Como ele entendeu isso? Havia apenas algumas coisas na mala, o que significa que o homem deveria carregá-la com facilidade. Mas ele usou ambas as mãos para fazer isso. Isso significa que deve haver algo pesado escondido dentro. O Júnior terminou o dia de trabalho e resolveu dar uma passada na sua cafeteria favorita. Mas enquanto ele pedia seu cappuccino, alguém pegou sua carteira. Ele só viu a silhueta de um homem recuando. O Júnior correu atrás dele, mas o homem já estava indo embora em um carro preto. Nosso futuro detetive saltou em seu próprio carro e começou a segui-lo. Ele não podia dirigir muito rápido, pois estava chovendo. Em 10 minutos, o carro preto desapareceu na esquina. Quando o Júnior chegou lá, viu 3 carros pretos semelhantes estacionados em frente a um prédio residencial. Não demorou muito para ele entender qual carro pertencia ao ladrão. Como ele descobriu se não tinha visto a placa do carro? O solo sobre o primeiro e o terceiro carro está seco, mas embaixo do segundo carro está molhado. Isso significa que seu dono acabou de chegar. Um homem veio até a delegacia e o Júnior foi enviado para falar com ele. Ele alegou que lhe haviam vendido uma moeda falsa. O vendedor disse a ele que era antiga e o cara acreditou nele. Mas quando chegou em casa, percebeu que tinha sido enganado. O Júnior deu uma olhada rápida na moeda e concordou com o homem. Por quê? A moeda tinha escrita 15 a.C., mas as pessoas que viveram naquela época não tinham como saber que era antes da era atual. Os sonhos se tornam realidade. O período de treinamento do Júnior acabou e ele agora é um detetive de verdade. Ellen foi ao supermercado para comprar melancia. Ela encontrou estas 4, mas só uma é comestível. Qual delas? A primeira melancia é um holograma. Está vendo estes pixels piscando? O talo da segunda melancia é uma cobra verde, então não deve ser uma escolha muito segura. E a quarta melancia está rachada, então a Ellen deve escolher a terceira fruta. Em uma noite escura e fria, Hélio e Patty estavam descansando na casa de campo deles. Hélio estava assistindo a um filme, enquanto sua esposa Patty se divertia lendo um livro de suspense. De repente eles ficaram sem energia. O Hélio resolveu ir dormir, mas a Patty queria terminar de ler o livro. Não havia luz artificial por perto, mas isso não a impediu. Como ela conseguiu ler no escuro? A Patty estava ouvindo um audiolivro em seu celular. Bruna e Cadu pegaram um voo para a Europa para celebrarem sua lua de mel. Eles levaram 2h30 para chegarem ao seu destino. Depois de passarem 2 semanas juntos, eles voaram de volta para casa. Porém, levaram 150 minutos dessa vez, apesar de o avião ter voado com a mesma velocidade de sempre. Você consegue adivinhar o porquê? Eles levaram o mesmo tempo. 2h30 são exatamente 150 minutos. Camila saiu para acampar em uma mata com suas 3 melhores amigas. Elas comeram um jantar maravilhoso e foram dormir.
De manhã, a Camila acordou primeiro e descobriu que alguém tinha comido toda a comida que estava na sacola. Ela interrogou suas amigas. A Joana disse: "Eu estava muito cansada e dormi assim que caí na cama. Não sei o que aconteceu." A Leia disse: "Saí da barraca no meio da noite para ir ao banheiro. A comida estava dentro da sacola, perto da árvore onde a deixamos." E a Wanda disse: "Eu saí da barraca à noite e passei um tempo admirando as estrelas. Comi só um chocolate, eu juro." Quem comeu a comida toda? Foi um macaco que estava escondido na árvore. Está vendo estas pegadas ao redor da sacola? Elas não são humanas. Geraldo é reitor de uma faculdade. Alguém roubou o carro dele hoje de manhã. Pouco depois, a polícia encontrou o veículo abandonado na rua. O ladrão bateu em um poste e fugiu. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Yolanda disse que passou a manhã inteira estudando. Depois foi passear com seus amigos. O Bruno disse que estava revisando algumas provas. E o Roberto disse que tinha matado aula e passado o dia no estúdio de sua namorada. Quem será que roubou o carro? Foi a Yolanda. Dê uma olhada dentro do carro. Ela perdeu um de seus brincos. Juntas, a idade da Jane e da Jasmine dão um total de 49 anos. A Jane tem o dobro da idade que a Jasmine tinha quando a Jane tinha a mesma idade que a Jasmine tem agora. Que idade essas irmãs têm? A Jane tem 28 e a Jasmine tem 21. A Lisa gosta de uvas, mas não de batatas. Ela gosta de morangos, mas não de alface. Outra coisa, ela gosta de ervilhas, mas não de cebola. Seguindo esse mesmo raciocínio, ela prefere abóbora ou maçã? Abóbora. A Lisa prefere legumes e frutas que dão em rama. Qual das seguintes palavras não pertence a este grupo? E por quê? Anemia. Todas as outras palavras são anagramas umas das outras. 2 pessoas participaram de uma competição. Elas tinham que segurar alguma coisa. Finalmente, o júri anunciou o vencedor. Era uma pessoa que estava com as mãos e pés amarrados. Como isso é possível? É simples, os participantes tinham que segurar a respiração e a pessoa amarrada conseguiu fazer isso por mais tempo. A Ana está olhando para o Nando e ele, por sua vez, está olhando para a Mia. A Ana é casada, mas a Mia não. Então podemos afirmar que há uma pessoa casada olhando para uma solteira nesta imagem? E aí, sim ou não? Ou essas informações não são suficientes? A resposta certa é sim. Há 2 possibilidades aqui. Se o Nando for casado, Mia, que é solteira, está olhando para ele. Se o Nando for solteiro, ainda temos a Ana, que é casada. Nesse caso, ela está olhando para o Nando, que seria solteiro, correspondendo ao que foi perguntado. 5 amigos estão comendo maçãs. A Ariela terminou antes do Breno, mas depois da Carla. O Daniel terminou antes da Eva, mas depois do Breno. Adivinhe a ordem exata em que eles terminaram de comer as maçãs. Carla, Ariela, Breno, Daniel e Eva. O trabalho do Eric é vigiar um estacionamento de supermercado. Um dia ele estava fazendo uma ronda na área como sempre e viu que alguém tinha estacionado o carro bem na entrada do estacionamento. Ele interrogou 4 mulheres. "Senhoras, quem é a dona deste carro?" Todas as 4 responderam: "Não é meu." O Eric deu uma olhada dentro do veículo e descobriu na hora quem era a dona. Você consegue adivinhar qual destas mulheres é dona do carro? É a primeira mulher.
Ela é a única que não está usando bolsa, porque a dela está dentro do carro. Pedro chegou em casa à noite e viu que seu carro estava batido. Seus 3 amigos que moravam com ele estavam lá. Então o rapaz resolveu descobrir quem tinha feito aquilo e os interrogou. O Josué respondeu: "Eu não toquei no seu carro, eu estava levando o cachorro para passear." O Miguel disse: "Não fui eu estava jogando futebol com o meu amigo." E o William disse: "Nada de especial aconteceu hoje, eu estava batendo papo com nossos vizinhos lá fora." Qual deles está mentindo? O William. Ele disse que tinha conversado com os vizinhos, mas ninguém mora nesta casa abandonada. Além disso, ele está com um machucado no rosto, então certamente estava envolvido no acidente. A Sofia estava dormindo. De repente, um ladrão invadiu o apartamento dela. Ele trancou a jovem no banheiro e pediu que ficasse quieta. Depois, o ladrão começou a juntar dinheiro e todas as joias que estavam no apartamento. Aí, o telefone começou a tocar. O ladrão disse para a Sofia atender e falar como se nada estivesse acontecendo. A jovem atendeu o telefone. Era o marido dela. Ela disse: Oi, querido. É uma emergência, meu bem. Me ligue assim que pousar. Vou preparar sua comida preferida. Isso ajuda a relaxar depois de uma longa viagem." Aí ela desligou. E 10 minutos depois, a polícia chegou na casa dela e pegou o ladrão. Adivinhe como a polícia descobriu sobre o roubo? A Sofia brincou com o botão de mudo. Ela apertou o botão mudo em partes específicas de sua fala, para que seu marido só ouvisse emergência, ligue e ajuda. E ele ligou para a polícia na hora. O Rick acordou em um porão esquisito e viu 3 portas. Ele só tinha uma chance de escapar. Se ele passasse por uma das portas, não poderia usá-la de novo. A primeira porta leva a uma sala com fios de alta voltagem pendurados acima de um piso molhado. Atrás da segunda porta tem uma sala cheia de água e piranhas nadando nela. A terceira porta leva a um espaço onde uma chuva ácida que derrete a pele está caindo do teto. Qual porta é um pouco mais segura? O Rick deve escolher a primeira porta. Ele ficará bem se não deixar seu corpo entrar em contato com os fios e com o piso molhado ao mesmo tempo. O Jota ligou para sua esposa Roberta e disse que chegaria em casa às 7. Eles não haviam planejado nada especial para aquela noite, mas quando ele chegou 2 minutos depois das 7, a Roberta estava furiosa. Por que ela estava tão brava? Você tem alguma ideia? Ela pensou que seu marido chegaria às 7 da noite daquele mesmo dia, mas ele só apareceu às 7:02 da manhã no dia seguinte. Se depois de amanhã fosse ontem, hoje estaria tão longe de quarta-feira quanto hoje estaria de quarta-feira se antes de ontem fosse amanhã. Qual é o dia depois desse dia? Tente adivinhar. É quinta-feira. Hélio e Célio são 2 mágicos que vão se apresentar nesta noite em 2 clubes que ficam na mesma rua, mas um deles é falso. Adivinhe qual? O Célio. Observe o terno dele com mais atenção. À direita se vê um crachá de um restaurante com o nome dele escrito. Ele só pode ser um garçom que veio substituir um mágico. Um macaco, um esquilo e um pássaro apostaram corrida para ver quem chega primeiro ao topo de um coqueiro. Quem vai pegar a banana primeiro? O macaco, o esquilo ou o pássaro? Nenhum deles. Coqueiros não têm bananas. Bia está preparando o jantar. Ela tem 3 fogões, um a gás, um a lenha e um movido a carvão, mas só um palito de fósforo. O que ela deve acender primeiro?
o palito de fósforo. Você é um motorista de ônibus. 9 pessoas entram no veículo e 3 saem dele. Depois, mais 2 pessoas entram e outra sai. Por fim, 4 pessoas entram e 2 saem de novo. Que idade tem o motorista? A sua idade. Lembra do que eu disse antes? Você é o motorista. Muito bem, super detetive. Neste desafio há 3 níveis. Cada enigma é mais traiçoeiro que o anterior. Haha! Para chegar ao fim e saber seu resultado, você terá que se concentrar muito e usar todas as suas habilidades. Nível 1. O Antônio mora no sul de uma cidade, a 20 minutos de distância da faculdade. A casa do Marcos fica no norte e um pouquinho mais perto, apenas 10 minutos de distância. As aulas desses jovens começam nos mesmos horários e eles sempre se encontram no parque a caminho das aulas. Qual deles fica mais longe do prédio da faculdade quando isso acontece? Os caras se encontram no mesmo lugar, ou seja, ficam à mesma distância do prédio da escola. Os funcionários de um aeroporto perceberam que um homem viajava para fora do país várias vezes por semana. Eles começaram a suspeitar que ele era um contrabandista, mas não sabiam dizer o que o cara levava para o exterior. Ele sempre levava uma mala ou bolsa consigo, mas dentro delas não havia nada proibido ou caro. Só vários meses depois, quando um novo funcionário entrou na equipe, é que o mistério finalmente foi resolvido. O que o homem contrabandeava? Ele contrabandeava malas e bolsas de marca. O detetive Carlos estava perseguindo um criminoso que havia roubado seu relógio. O meliante, o Carlos não tinha visto se era homem ou mulher. Correu para dentro de um hospital e sumiu lá dentro. Quando o detetive correu para chegar às salas, viu 2 médicos examinando seus pacientes. Um deles tinha que ser o criminoso que ele estava procurando. Mas qual? Era a mulher da esquerda. O estetoscópio não estava nos ouvidos. A Emília passou com louvor em uma prova muito difícil, mas por algum motivo inexplicável, o professor tinha certeza de que a jovem havia colado. Depois de discutirem por um bom tempo, eles chegaram a um acordo, e a Emília topou resolver um único enigma do seu professor para manter a nota alta. No pedaço de papel que ele deu para a aluna, havia um problema matemático. Escreva 8 números 8 para que o resultado seja 1000. A jovem nem precisou pensar muito para descobrir a resposta. Qual será? É só montar a seguinte equação: 888 mais 88 mais 8 mais 8 mais 8 igual a 1000. O pequeno Arthur sabia que seu irmão mais velho, Felipe, tinha ganhado dinheiro de presente por causa de seu aniversário. O garoto até tentou, mas não conseguiu encontrar a grana. Um dia, quando o Felipe estava fora de casa, o Arthur resolveu entrar de novo no quarto do irmão. Não havia dinheiro algum lá dentro, mas o caçula encontrou um mapa. Seu irmão era esperto e tinha escondido a grana no jardim. O Arthur seguiu as instruções à risca. 10 passos para a esquerda, 15 passos para a direita, depois 8 em linha reta. Só pode ser aqui. O menino começou a cavar. Ele passou 2 horas tirando terra e mesmo assim não encontrou nada. Será que o Felipe pregou alguma peça no irmão caçula? Os passos do Arthur eram muito menores do que os de seu irmão. É por isso que ele estava cavando no lugar errado. Nível 2. No meio da tarde, Helena estava trabalhando, quando de repente o alarme de segurança de sua casa enviou um alerta de que alguém tinha entrado lá. A mulher ligou para a polícia na hora. Ela tinha certeza de que o invasor havia sido enviado por seus concorrentes e achava que ele estava em busca de um cartão de memória com as informações sobre seu novo projeto. Quando a polícia chegou, havia mesmo um homem dentro da casa. Os policiais o revistaram, mas não encontraram cartão algum. O cara não poderia ter engolido o objeto. Então, onde estava o tal cartão?
Quando a polícia o deteve, o homem colocou o cartão de memória no bolso de um dos policiais. Após ser revistado, o criminoso o pegou de volta. O gerente de um resort de esqui foi dado como desaparecido. A polícia suspeitou de 3 pessoas que estavam hospedadas no hotel, mas infelizmente nenhuma delas estava lá. Provavelmente estavam nas montanhas esquiando. Os policiais não tinham tempo a perder e resolveram examinar os quartos dos hóspedes. Observe os pertences dos suspeitos e tente descobrir qual deles está por trás do sumiço do gerente. É o João. Ele é o único que não levou nenhuma roupa de inverno nem equipamentos esportivos de inverno. Ou seja, ele não foi para o resort se divertir. O José, um viajante rico, se hospedou em um hotel pequeno, mas luxuoso, à beira-mar. Durante uma tempestade pesada, com ventos furiosos, houve um apagão. O hotel inteiro ficou submerso na escuridão. As pessoas passaram pelo menos 2 horas sem eletricidade. Assim que o problema foi resolvido, o José percebeu que, durante a confusão, alguém roubou sua carteira com muito dinheiro e todos os seus cartões de crédito. A polícia chegou e interrogou todas as pessoas que estavam no local na hora do apagão. O Júlio, recepcionista, disse para a polícia que tinha ido ao porão. Ele estava tentando acionar um gerador de emergência, mas infelizmente não conseguiu. A Nicole, outra hóspede, disse que tinha chegado 1 hora antes do apagão. Ela estava exausta, então só acendeu várias velas, desfez as malas, tomou um banho e foi dormir. O Gregório, motorista do hotel, disse que estava no aeroporto. Um novo hóspede havia chegado e ele tinha ido lá buscá-lo. A polícia descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O apagão foi causado por uma tempestade, e aviões não voam quando o tempo está assim. Então como é que alguém poderia ter chegado de avião? O Gregório mentiu. No século 22, os robôs vivem entre as pessoas, e é a coisa mais comum. Mas, às vezes, eles se parecem tanto com elas que isso acaba dificultando o trabalho dos detetives. Como desta vez. O experiente policial Eric precisava descobrir qual destes 3 suspeitos está cometendo o crime de falsidade ideológica. Ele tem certeza de que o culpado é um robô. Mas qual destas pessoas não é humana? A jovem do meio. Ela tem uma entrada USB na lateral do pescoço. Nível 3. A Maria precisou participar de uma competição esportiva muito importante. Mas vários dias antes do evento, seu namorado, o Kiko, descobriu que a jovem havia desaparecido. A única coisa que ela deixou foi um bilhete. Desculpe, tive que ir embora. Nunca mais nos veremos de novo. Por favor, ligue para minha irmã Janaína. O telefone dela é 5 12 20 15 14. Confuso com a mensagem, o Kiko foi à polícia. Acho que a Maria foi levada contra sua vontade e forçada a escrever este bilhete. Ela é filha única, então não tem irmã. A polícia iniciou uma investigação e encontrou 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento. A Carla, adversária da Maria, diz que estava na casa da mãe, descansando antes da competição. Elton, o treinador da Carla, disse à polícia que tinha passado o tempo todo na academia. E o Valdir, treinador da Maria, diz que havia passado mal e ficado de cama. Quem será que sabe alguma coisa sobre o paradeiro da Maria? No bilhete, a jovem não tinha escrito um número de telefone, e sim codificado o nome do criminoso, o Elton. Caramba, quem é que precisa de um treinador desses? A Janete tinha um sonho. Queria se tornar assistente do seu professor. Ele era um famoso e talentoso cientista e sabia que sua aluna era muito inteligente. Mas antes de oferecer a vaga de emprego para ela, resolveu colocar a competência da garota à prova. O professor a levou para uma casa de 2 cômodos, totalmente isolados um do outro. E um deles havia 3 interruptores, no outro, 3 lâmpadas. A Janete tinha que ficar no cômodo com os interruptores. Ela podia ir ao outro apenas uma vez e sua missão era descobrir qual interruptor acendia qual lâmpada. Missão dada, missão cumprida. Como a Janete conseguiu essa proeza? Ela pressionou o primeiro interruptor e esperou 1 minuto. Depois o pressionou novamente para apagar a luz.
Em seguida, apertou o segundo interruptor e foi ao outro cômodo para checar as lâmpadas. Uma das lâmpadas estava acesa. Era a que estava conectada ao segundo interruptor. A Janete tocou as lâmpadas restantes. A que estava quente estava conectada ao primeiro interruptor. E a fria estava interligada ao terceiro. O Roberto morava no 6º andar de um prédio. Um dia o homem estava tomando seu café na varanda quando, de repente, avistou uma mulher no 8º andar do prédio, que ficava de frente para o dele. Ela abriu a janela e jogou alguma coisa com muita força. Em questão de minutos, o Roberto se levantou e correu para chamar uma ambulância. Eles chegaram rapidinho e correram com a mulher para o hospital. O que ela jogou pela janela? Um bumerangue. Ei, eu não disse que todos os personagens eram inteligentes. Que tal decifrar outro enigma? Só que este é mais difícil. Dê uma olhadinha nisto. O que significa? Segurança em números. Se tiver conseguido passar pelo primeiro nível, você tem habilidades lógicas melhores que muita gente. Assistir a mais filmes de investigações policiais pode aprimorar sua capacidade de observação. Se tiver conseguido concluir apenas 2 níveis, parabéns assim mesmo. Você deve ter uma ótima capacidade de pensamento analítico. Basta prestar mais atenção a detalhes. E se foi capaz de concluir todos os níveis, uau, que mente brilhante! Pouquíssimas pessoas conseguem atingir essa fase. Você deve ser aquela pessoa para quem todos pedem conselhos em situações críticas, pois sempre encontra a solução para qualquer problema.